Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou ali de Ribeirão Pires. E desde já eu gostaria de agradecer a todos por ter saído de suas casas, do seu conforto, para estar aqui prestigiando a gente, amém? Um momento muito importante na nossa caminhada também. O tema da minha ministração é Deus de Misericórdia. E se encontra lá em Romanos 5, do capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Enquanto os irmãos acham, eu vou orar aqui. Amém, Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui em paz e em segurança. Obrigado, Deus, pelas ministrações, meu Pai, que nós teremos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essas ministrações não venham ser apenas para fins, meu Pai, de avaliação, mas que seja para tocar o coração desse povo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me use neste momento. Amém. Meus irmãos, Romanos 5, do 6 ao 8 diz assim: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém, irmãos? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Conforme diz esse versículo aqui, esses versículos, talvez nós não fôssemos capazes de entregar nossas vidas nem pela melhor pessoa que possa existir no mundo atualmente, amém? Quem dirá por milhares de pecadores, né? Mas Deus é diferente, irmãos. Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, amém? E quando eu leio esses versículos, eu me lembro a respeito da passagem ali de Jonas na cidade de Nínive, né? Onde a palavra do Senhor vem a Jonas, quando vocês estiverem em casa, se quiserem ler, é bem curtinho o livro, são só 4 capítulos, mas a palavra de Deus ali vem a Jonas, né? E o Senhor manda que ele vá para a cidade de Nínive para pregar, né? Para profetizar contra ela, pregar que se eles não se arrependessem, em 40 dias, aquela cidade seria destruída, a ira de Deus iria alcançar aquela cidade. Porque o nível que os ninivitas estavam vivendo de maldade, de perversidade, já tinha chegado no seu limite, né? E eu me identifico um pouco com Jonas, com a decisão, na verdade, que Jonas toma, provavelmente os irmãos também, de que ele fica indignado e ele decide não fazer, não obedecer, né, essa palavra do Senhor. Muito pelo contrário, ele pega um barco ali em direção a Tarsis, né, que é completamente oposto à cidade de Nínive, onde ele deveria ir, né? E por que eu digo que talvez eu me identifico com Jonas nessa passagem? Porque os ninivitas, para quem não sabe, na época, eram os mais cruéis que existiam, né? Era como se fosse um grupo terrorista, né, que a gente tem visto por aí. Eram os piores pecadores que tinham, eles eram muito sanguinários, né? Eles eram assassinos, eles tinham prazer em fazer maldade, na perversidade, né? E por isso que Jonas, ele acaba fugindo, ele decide fugir da presença do Senhor e toma um caminho diferente, né? Ele fugiu, na verdade, porque ele sabia que se ele pregasse uma palavra de arrependimento para aquele povo, e aquele povo verdadeiramente se arrependesse dos seus feitos, né, dos seus atos, o Senhor, Ele perdoaria aquela cidade e não destruiria, conforme a palavra dele diz. Amém? E o nosso Deus, conforme o título, né, da ministração, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Deus tinha misericórdia para aquela cidade. E vem uma tribulação ali no navio, né, no barco em que Jonas estava, e vem uma tempestade ali, uma tribulação, né? E depois dessa tempestade também ali ele é tragado ali pelo um peixe, né? Ele fica na barriga do peixe ali 3 dias e 3 noites. Mas depois de tudo isso, Jonas, ele decide obedecer a palavra do Senhor. E ele vai para Nínive para poder pregar ali. E a palavra de Deus diz que o caminho que ele tinha que percorrer ali em Nínive pregando seria de mais ou menos 3 dias. Mas Jonas, ele acaba fazendo tudo isso em um único dia. Em um único dia, ele prega para toda aquela cidade, né? E
o inimaginável acontece, né? Aquele povo ali, ele se arrepende, né? Eles verdadeiramente se arrependem ali, eles buscam a face do Senhor ali, né? Eles se humilham ali diante da presença do Senhor, diante daquela palavra. Aquela mensagem chega ao rei, e o rei coloca um decreto ali para todos fazerem um jejum, até os animais jejuaram naquele lugar, né? E como forma de humilhação também, eles chegaram ao ponto de vestir, colocar vestes de saco de pano, né? Como forma de humilhação ali. E Jonas, ele fica irado ali, de certa forma, com Deus, porque Deus, ele perdoa. Quando aquele povo se arrepende, Deus, ele perdoa aquele povo, né? Ele livra aquele povo da decisão que ele tinha tomado. E Jonas, ele fica irado porque, para ele, ele não acreditava que era de certa forma aquilo fosse justo. Amém? Ele não concordava com Deus daquela misericórdia vir sobre aquela cidade. Mas Deus, ele dá uma lição para Jonas, amém? Mostra para Jonas que a misericórdia dele não é como a nossa misericórdia, amém? A misericórdia do Senhor, e graças a Deus por isso, a misericórdia dele não é como a nossa misericórdia, né? E como eu disse aqui nos primeiros versículos, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, ainda mais por um pecador, né? Mas Deus, irmãos, ele prova o nosso amor para conosco, amém? A ponto de entregar o seu filho, a ponto de se entregar na cruz do Calvário, para receber em nosso lugar os nossos pecados, né? E ele entrega ali seu próprio filho por nós, pecadores, não merecedores da sua misericórdia, amém? E ele prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, amém? Ele se entregou por nós. E nós não devemos deixar que o sacrifício do Senhor naquela cruz tenha sido em vão, amém, irmãos? Lá em 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Então a palavra de Deus, ela diz que se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu vou perdoar eles. Amém? Em outras palavras, Deus, ele tem a salvação para as nossas vidas, basta que a gente se humilhe diante do Senhor, que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, amém? Como eu disse, não vamos deixar que o sacrifício do Senhor naquela cruz tenha sido em vão, amém, irmãos? A palavra de Deus em Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Se a palavra de Deus está dizendo para a gente buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, é porque um dia a gente pode até ser que a gente procure, mas a gente não vai mais conseguir encontrar. Então a gente tem que aproveitar o momento agora, amém, irmãos? A gente não pode desperdiçar o sacrifício do Senhor. A única diferença, bem dizer, né, do desfecho ali que ocorreria com a cidade de Nínive, ali com os ninivitas, para nós, a única diferença é que eles tinham um prazo estabelecido, a qual eles sabiam do prazo, né? Eles tinham 40 dias para se arrepender e se humilhar. E nós também temos um prazo. A diferença é que a gente não sabe qual é esse prazo, né? A gente não sabe qual vai ser a hora que o Senhor vai voltar. Por isso que nós temos que estar vigilantes e preparados a todo momento, porque justamente a gente não sabe quando é. Pode ser daqui a 5 anos, 10, 20, pode ser que nem seja na nossa geração, amém? Mas pode ser também daqui a 5, 10 minutos. E se nós não estivermos preparados, a perdição não vale a pena, irmãos. O caminho de quem não está dentro da palavra do Senhor não vale a pena, amém? Então eu vejo essa noite como uma noite de tomada de atitude sobre as nossas vidas, amém? Que nós possamos aproveitar esse momento para poder fazer igual aqueles ninivitas fizeram ali naquela cidade, que a gente possa se humilhar perante o Senhor para poder buscar do Senhor a nossa salvação, amém? Para a gente buscar enquanto ainda dá tempo, amém? Então, nessa noite, se você se identifica com isso, se você quer se humilhar, assim como aqueles ninivitas fizeram, dê um passo de fé, venha até aqui à frente que a gente vai orar pelas suas vidas, amém?